Você sabia que existem 13 subtipos da síndrome de Ehlers-Danlos? Você sabia também que não existe qualquer política pública para proteção a esses pacientes? É o que a doutora Angeli vai te contar nessa sexta parte da nossa entrevista. Muitas pessoas acreditam que Ehlers-Danlos pode evoluir, pode ser uma doença que evolui e que pode te levar à morte. A gente sabe que o caso da hipermobilidade, isso não acontece, mas em outras configurações genéticas, sei lá, isso pode acontecer. Qual é o tipo mais grave de Ehlers-Danlos? Tá, hoje a gente tem 13 tipos descritos, né? Eles estão tentando descrever o 14º e o 15º, mas ainda não tem nada documentado. Morrer a gente vai, todo mundo um dia. Né? Então, assim, falar, a sede hipermóvel não mata, será? Um dia a gente vai morrer, né? Mas dizem, tá, que o do tipo vascular é o que tem mais mortalidade. Porque morbidade é o sofrimento. Mortalidade é quando ela realmente te mata novo. Então, a do tipo vascular, justamente por dar mais aneurismas, né, e ter mais esses acidentes vasculares, eles trazem mais mortalidade. Agora, a do tipo hipermóvel é a mais prevalente e tem uma morbidade muito grande, ela castiga. Causa muito sofrimento. Ela castiga. E, assim, alguns pacientes, às vezes, até com assédio do tipo hipermóvel, vão para a cadeira hipermóvel, que é a menos mortal, vamos assim dizer, que o paciente não vai ter grandes incapacidades. Às vezes, a perda de força, os outros sintomas são tão incapacitantes que eles vão gerar no paciente muita coisa desagradável, muita coisa ruim, né? Então não dá para falar qual que é melhor, qual que é pior. É como eu te disse, o que dá mais mortalidade é a do tipo vascular. Até porque as outras também, a cifoescoliótica, a odontoclástica, os outros tipos, eles são tão mais raros, eu mesma não tenho nenhum caso. Então, que a gente, às vezes, não sabe nem o grau de mortalidade, porque tem poucos casos, né? Mas, assim, o hipermóvel é um paciente sofrido. Então, é por isso um dos motivos dessa tentativa, né, de considerar como pessoa com deficiência, por causa do sofrimento, da incapacidade, da dificuldade de locomoção, de uma série de coisas. Isso eu estava querendo te perguntar também. O paciente com a síndrome, embora ele tenha uma doença rara, ele não é considerado deficiente, portador, pessoa com deficiência. Então, assim, eu percebo que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de andar distâncias que para as outras pessoas são tranquilas. Então, deixar o carro longe no estacionamento, às vezes, é uma tortura. Não existe nenhuma forma da gente comprovar que a gente deveria também ter esse direito à fila, então não pense em passar na frente dos outros na fila, porque não vai acontecer. Uhum. Não existe nenhuma política pública ou alguma forma de incluir esse paciente como portador de deficiência. A legislação hoje, ela é muito engessada em relação a isso. Então, às vezes, para você ser deficiente, você tem que ser um amputado, tem que ter perda de força, tem que ter uma sequela muito mais neurológica. E que, às vezes, a gente examinando o paciente com SED, a gente não consegue encontrar, então fica complicado. Tem pacientes com SED que têm perda de força mesmo, que tem uma monoparesia, uma hemiparesia, perda de força mesmo. Então, esses é fácil a gente comprovar, né, e fazer um laudo e ele ser considerado PCD. Mas não é o que a gente quer que o paciente tenha força, né? Exato. Mas existem projetos de lei já, eu acho que é o deputado Roberto Lucena, se eu não me engano, que ele tem um projeto de lei que está tramitando. Tem uma
umas pessoas aqui em Brasília que estão bem influentes nesse projeto, tentando andar com ele, e tomara que isso, né, que isso venha a trazer benefícios rápido, porque realmente hoje ainda não tem, a não ser quando o paciente tem perda de força. É o único critério. A dificuldade de marcha, problema seu. Hoje, com o IFBRA do INSS, que é um questionário que vê a funcionalidade do paciente, isso tem melhorado. Mas esse questionário, ele não é aplicado em todos os órgãos. Então, por exemplo, na legislação distrital, ele não é empregado ainda. Então, assim, como a legislação para deficiente, ela é muito engessada ainda, muita coisa tem para mudar. E eu acredito que esse IFBRA, que é esse questionário de funcionalidade, vai ajudar muito a gente nessa questão. Mas são coisas que ainda não estão plenamente vigorando na sociedade, né? Então, tem muito a melhorar ainda.